Pessoal, graças e paz da parte de Deus, quem vos fala é o pastor Rafael Milanese e hoje em mais um conteúdo aqui em nosso canal. Hoje eu quero falar sobre a importância e o projeto definitivo de Deus na pessoa de Adão e Eva. Eu quero ler com vocês um texto que está baseado no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, diz assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Olha o texto: far-lhe-ei uma adjuntora, que lhe esteja como que diante dele. A Bíblia, meus amados, ela é muito enfática no propósito original de Deus dentro do aspecto dos seus objetivos. Então, eu sempre digo aos alunos do seminário que Deus não começou o mundo constituindo igreja. Deus começou o mundo constituindo família, porque nunca haverá igreja sem que haja família. E Adão, quando ele foi criado com 100% do seu intelecto. A capacidade daquele homem era algo sobrenatural. Ele foi o único homem da terra que chegou a semelhar-se ao nível da espiritualidade, da intelectualidade, da capacidade de Cristo. Por quê? Porque ele alcançou isso? Não. Até o pecado, ele estava em um nível totalmente sobrenatural. Porque não havia fragilidade, fraqueza, problemas emocionais, psicológicos, nada disso havia. Todas essas negatividades são consequências de um único ato chamado pecado. Então, até que Adão cometeu o ato de pecado, ele foi o único homem da terra que se assemelhou em capacidades de Cristo. Não estou falando sobre divindade. Estou falando capacidade em um corpo encarnado, ok? Sou pessoa de Cristo. Então, Adão, ele era tão autossuficiente em si mesmo que ele nunca percebeu que ele precisava de uma adjuntora, de uma ajudadora. A capacidade daquele homem era algo sobrenatural. Os nomes que foram dados aos animais não foram dados por acaso. Não, se você for estudar sobre isso, você vai ver que os nomes dados aos animais são mediante as funções e capacidades que cada um deles tem. Então, ele simplesmente não disse esse é leão, esse é elefante, não, pelo contrário. Os nomes foram dados mediante capacidades e funções que cada um deles tem. E ele pôde identificar a cada um desses animais, cada um dos objetivos que ele tinha. Então o intelecto de Adão era algo sobrenatural. E ele precisava entender e compreender que Deus não colocou ele no jardim para que ele vivesse lá. Pelo contrário, Deus queria colocá-lo no jardim para que ele constituísse família dentro do jardim. Porque o propósito de Deus nunca foi levantar um homem, não. O propósito de Deus foi levantar famílias. Deus sempre trabalhou com famílias. A tal ponto de Paulo falar que nós somos irmão do Senhor Jesus, família de Deus e co-cidadãos do céu. São três palavras: irmãos de Jesus, família de Deus e co-cidadão dos céus, que a nossa cidadania ela é espiritual e não física. Então, meus amados, dentro desses detalhes, vamos perceber e entender que Deus queria causar em Adão uma fragilidade, mesmo ele não sentindo essa fragilidade. E Deus, como ele é autossuficiente em si mesmo, mesmo Adão sendo quem ele era, ele jamais poderia ter capacidade de disputar com o seu Criador dentro do conhecimento, da inteligência. Então Deus falou: Adão, dê nome aos animais. E quando Adão dava nome aos animais, foi Deus quem semeou nele a vontade, foi Deus que semeou nele a visão, a necessidade de ter alguém para conviver com ele. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, se o próprio Deus disse que não é bom que o homem esteja só, então o próprio Senhor falou: então eu far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como que semelhante a ele. Essa palavra adjuntora, ela vem no sentido de Ezer. A palavra ali é Ezer no hebraico. Ezer, ela vem de ajuda, ela vem de socorro, ela vem de socorrista. E também tem uma tradução concernente essa palavra, uma ramificação do hebraico, que vem como contra. Então é algo muito poderoso. Deus criou a mulher para estar com o homem e contra o homem, para socorrê-lo e para ajudar ou para estar contra ele. Então a mulher, ela recebeu de Deus uma sensibilidade que o homem não pôde receber, por causa da manifestação da palavra. É tão lindo isso, que a Bíblia diz que Adão foi formado, criado e feito. São três verbos, que está lá no livro de Isaías. O verbo fazer, criar e formar. Então quando você lê o capítulo 2 de Gênesis, vai estar assim, né? Informou o seu Deus, homem do pó da terra, e soprou. Então ali só está a manifestação de duas palavras, tá bom? E fez o Senhor Deus e formou o seu Deus. Mas o homem foi feito, formado e criado. Por isso que é uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Então, o espírito foi criado, a alma feita,
ok? E o corpo foi formado. E formou o seu Deus o homem do pó da terra. O texto é claro sobre isso. Mas quando a Bíblia vai falar sobre Eva, Eva não foi criada, feita e nem formada. O texto vai dizer, e o Senhor edificou. Coisa linda. E o Senhor edificou da sela, da costela de Adão, uma mulher. Então, enquanto o homem foi formado, feito e criado, a mulher foi edificada. Porque há uma realidade muito linda. A mulher foi feita para manifestar a edificação. A edificação de um lar está posto nas mãos da mulher. Embora é papel do homem manter o lar, prover o lar, etc., mas o controle, a edificação, o controle quando eu falo que é paz, guerra, harmonia, crescimento, queda, está nas mãos da mulher. E se a mulher souber a função que ela exerce, essa mulher será muito feliz na sua vida. E ela, através do conhecimento bíblico, da direção do Espírito Santo, ela vai direcionar a família de um jeito. Não entenda isso como alto, não, mas Deus colocou o homem como cabeça, né? Mas não está no homem a edificação. O homem está a criação, está a formar. No homem está a palavra da criação, a palavra do formar e a palavra do fazer. Então o homem cria, o homem forma e o homem faz, enquanto a mulher edifica. Por isso Paulo falou lá em Efésios, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso próprio marido. Por que Paulo começou com a mulher? Porque a edificação do lar está nas mãos da mulher. Então Deus queria causar isso em Adão, que ele poderia ser o homem do criado, formar e do fazer, mas precisava de alguém para edificar um lar. E quem é que administra o lar? Se não nas coisas da família, nas coisas de alimentação, as crianças. A mulher, ela tem um poder sobrenatural. O homem é cabeça, creio nisso. Amém? Nunca vou discutir disso. O homem é autoridade, ele é cabeça, ele é a palavra, mas a edificação está com a mulher. Então, quando o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, é porque o homem só, ele cria, forma e faz, mas não edifica. E a edificação foi colocada nas mãos das mulheres. Mas muitas delas não sabem disso. Então, o que elas fazem? Elas agem como Vasti. Elas agem como a esposa de Acabe. Elas são terríveis, elas não submetem, elas não obedecem, elas não entendem que Deus pôs na mão dela o equilíbrio. Pessoal, Pai do Senhor, amém. Peço perdão quando estávamos gravando esse vídeo, infelizmente nós não nos conseguimos se atentar, que o vídeo parou em 8 minutos, mas queremos aqui, tá bom? Em apenas um minutinho concluir a palavra que nós estávamos falando, para que o vídeo não venha ficar incompleto, amém? Eu quero concluir essa palavra com o texto de Provérbios, que diz que a mulher sábia edifica sua casa. Então, muitas pessoas podem questionar a edificação na mulher, mas existem textos que provam isso. A mulher sábia edifica sua casa. Mas o texto diz que quando essa mulher se torna tola, com as mesmas mãos que ela edificou, é as mesmas mãos que ela vai desconstruir. Então isso é algo muito forte. A sábia edifica. E no texto hebraico está assim, quando se torna tola, com as mesmas mãos que edificou, é as mãos que destrói. Então a edificação de um lar está posta na mulher. Por isso Deus disse, edificou o Senhor uma mulher da costela de Adão. Porque a edificação não está com o homem, a edificação está com a mulher. Deus abençoe, fique na paz.